Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas 18 leituras do primeiro trimestre e também trazer aqui um ranking de todas essas leituras, das piores para as melhores. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e também deixa o seu like para poder me ajudar na divulgação e mostrar para o YouTube que você gosta do meu conteúdo. Quero pedir uma atenção especial para vocês nesse vídeo porque já é a segunda vez que eu estou gravando, que eu perdi basicamente todo o meu áudio da primeira vez que eu tentei gravar, então assim, por favor, dá um apoio aí especial para esse vídeo porque vai me ajudar bastante, me dá uma motivação, um gás a mais, porque é realmente muito triste ter que regravar tudo que a gente já gravou. Eu tava pensando em como que eu ia fazer, assim, esse balanço aí de leituras, né, trazer as leituras do primeiro trimestre, e eu pensei em algumas maneiras de ranquear essas leituras. Cheguei a pensar em fazer um tier ranking, mas eu acho que é um vídeo assim que dá um pouco de trabalho, então eu deixei essa ideia de lado. Pensei também em fazer um ranking mesmo, tipo do número 18 até o número 1, mas eu não sou muito boa em fazer esse tipo de ranking, eu tenho muita dificuldade de ranquear as leituras dessa forma, então eu vi das maneiras, né, de classificar os livros seria classificar pelas notas, né, pelas estrelas que eu dei para cada livro. Então eu vou juntar meio que em blocos, assim, as leituras, de acordo com as notas que eu dei, vocês vão entender aí quais são as piores, né, então eu vou começar com as piores e a gente vai indo até aí as leituras que se aproximaram ali das 5 estrelas. Começando então por 2 estrelas, porque eu, graças a Deus, não dei 1 estrela para nenhum livro. Teve 2 leituras que eu dei 2 estrelas, então assim, das 18, só 2 tiveram notas realmente muito baixas, são livros que eu não recomendo, e pra mim eu acho que tá ok, assim, sabe, de 18 leituras apenas 2 serem ruins. Essas são leituras que têm, assim, muito potencial de entrarem nas minhas piores leituras do ano, e são livros que eu definitivamente não recomendo. E a primeira delas foi, inclusive, a primeira leitura que eu concluí em 2025, que foi Sem Saída, da Kara Hunter. Kara Hunter é uma autora muito amada, eu já tinha ouvido falar muito dela, mas, infelizmente, esse livro não funcionou comigo, eu não gostei da escrita da Kara Hunter, eu não gostei da maneira como ela constrói o mistério, achei que ela coloca muito ponto de vista, praticamente todo personagem tem um ponto de vista nessa história, parece que todo mundo soa igual, é sempre a mesma pessoa falando. Eu achei, assim, uma chatice, não gostei, e não sei se eu vou dar uma nova chance pra ela. Talvez eu leia o mais famoso dela, que é Onde Está Daisy Mason, mas eu tô pensando ainda. Eu tenho esse livro em e-book, mas estou ainda refletindo. Outro livro que eu também não recomendo pra vocês, também levou 2 estrelas, foi Meu Assassinato, não lembro o nome da autora, mas vai estar aqui a capinha pra vocês verem. E, assim, esse livro, ele tinha tudo pra ser uma história muito legal, mas foi um potencial extremamente desperdiçado. Eu acho que começa muito bem, assim, me deixou empolgada, porque uma pessoa que tenta desvendar o próprio assassinato é uma premissa muito legal. E é um livro que tem muito a ver com ficção científica, que era uma coisa que eu não estava esperando, eu não sabia que o livro ia pra esse caminho. Eu gosto muito de ficção científica, mas aqui eu acho que a autora levou o livro pra caminhos, assim, que não me agradaram nem um pouco. Tem algumas reflexões que eu acho que ela tenta fazer que são interessantes, mas também não me cativaram, assim, achei que o livro ficou muito chato, assim, em alguns momentos, muito parado, sabe, o que era pra ser uma investigação, essa coisa de, nossa, quem será, né, o que será que aconteceu, quem será que matou essa pessoa, né, e ela tá tentando desvendar o próprio assassinato, como que ela vai chegar nessa conclusão, enfim, tem algumas coisas legais, mas praticamente, assim, sei lá, 60% do livro é muita enrolação, é muito parado, é muito chato, e não funciona pra mim, também não recomendo essa leitura. Agora a gente vai pra maior parte aí das leituras, que ficam entre 3 estrelas e 3 estrelas e meia. Eu não coloquei nenhuma ordem específica, tá? A maioria desses livros, acho que só um deles eu não recomendo, o restante todos eu achei bons, assim, e são livros que eu recomendo de alguma forma. E o primeiro que eu queria trazer aqui pra vocês também foi uma das minhas primeiras leituras do ano, que foi The Book of Doors, o livro das portas, foi lançado aqui no Brasil recentemente. Eu sei que tá todo mundo amando esse livro, eu já vi muitos comentários, né, positivos aqui no Brasil, assim como eu já tinha ouvido falar muito bem lá fora, mas eu, apesar de ter gostado do livro, eu estava esperando muito mais. Eu acho que também é um livro que tinha uma premissa muito legal, um potencial de ser excelente, de ser um livro que eu ia amar. Eu tava com muita expectativa de amar esse livro, mas não rolou muito pra mim, assim, em alguns aspectos. Eu gostei muito da mitologia, eu gostei muito do grupo de personagens, da protagonista, de toda a relação ali entre a maioria dos personagens, né, principalmente ali, o núcleo principal do livro, eu gostei bastante. Mas, gente, eu não gostei de jeito nenhum do vilão. E não é no sentido de eu não gostei, obviamente que eu não vou gostar de um vilão, mas eu não gostei de como ele foi construído. Eu achei um vilão muito caricato, muito vilão de desenho, vilão de filme da Disney. Não rolou pra mim mesmo, assim. Pouco crível, assim, sabe? Não achei ele um vilão muito bem construído, achei muito bidimensional. Tem uma parte do livro que eu acho que o autor perde muito tempo, que quem leu provavelmente vai saber do que eu tô falando, mas é um período ali que a gente passa, né? A única situação, eu não gostei, e aí por isso também foi assim, uma coisa que acabou me decepcionando um pouquinho. Mas é um livro que eu recomendo, eu acho que quem gosta de fantasia, quem gosta dessa coisa assim, essa mitologia de livros mágicos, deve sim dar uma chance. É um livro bom, mas que me decepcionou em alguns aspectos. Um livro que cada vez que eu penso mais nele, eu tenho vontade de baixar a nota, é O Ministério do Tempo.
mais um livro de ficção científica que tinha um grande potencial, mas que não rolou. Esse eu acabei dando aí, acho que 3 estrelas, né? O Livro das Portas eu dei acho que 3,5, mas esse eu dei 3. E cada vez que eu penso mais nele, eu tenho vontade de abaixar a nota pra 2,5, viu, gente? Sinceramente. Porque é também, assim, um livro que começa muito bem, um livro que, nossa, é empolgante, é engraçado. Eu achei um texto muito dinâmico, engraçado. A relação entre os dois protagonistas ali, né? Os dois personagens principais é muito legal de ler no começo. E depois o livro dá um 360, dá um negócio assim que, gente, não entendi por que a autora resolveu levar a história pra aquele lado. Eu não tinha mais aquele ânimo de acompanhar. Eu simplesmente queria que acabasse logo, porque tava meio que quase que insuportável. Então, assim, li porque eu queria saber como que as coisas iriam se concluir, né? Eu diria que os primeiros 40, 50% ali são legais e depois o trem descarrilha de uma forma que não tem condições. Aí 2 livros que fazem parte da mesma trilogia e que eu dei em notas parecidas, entre 3 e 3,5, são os 2 últimos volumes da trilogia O Menino Bruxa, né? O primeiro volume é O Menino Bruxa, depois vem A Bruxa Secreta e Bruxa do Solstício de Inverno, que foram os 2 que eu li agora no primeiro trimestre. E eu acho que essa trilogia, ela é bem assim, ela fica bem nessa nota mesmo, aí, entre 3 e 3,5. São livros muito bonitinhos, fofinhos, quadrinhos, né, pra gente ler, assim, de forma rápida, pra quem gosta de uma fantasia, que fala sobre bruxas, que fala sobre metamorfos, criaturas mágicas, assim. Tem bastante diversidade, então é legal de ler, é uma coisa pra gente passar o tempo, pra você ler em um dia, sabe, sentar ali e ler rapidinho. Então é legal, mas não é nada demais, então por isso eu não dei uma nota muito alta. Aí vem um conto, meio novela. Eu li 2 contos meio novelas do Frederick Backman e eu dei uma nota um pouco mais alta do que o outro. O que eu dei 3,5, se eu não me engano, foi And Every Morning the Way Home Gets Longer and Longer. Que nome enorme de falar. Essa história, ela fala sobre a relação entre um avô e um neto, e o avô, ele tá passando por uma situação bastante triste, bastante delicada, que a gente vai entender ao longo da história. E assim, é uma história muito triste, gente. Eu fiquei assim meio tocada, né, emocionada. E eu acho que tinha um potencial para ser uma história mais longa, para ser um livro mesmo. Então, gostei da maneira como o autor tratou esse assunto que ele aborda aqui, mas acho que ficou faltando alguma coisa, sabe? Acho que poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor alguns aspectos. Eu sei que, né, a proposta, né, de um conto, uma novela, é ser uma coisa um pouco mais direta, mas eu acho que era uma história boa o suficiente pra virar um livro um pouquinho maior. Então, por isso que eu não dei uma nota muito alta. Se você estiver meio triste, não recomendo que você leia essa história, porque provavelmente ela vai te deixar mais triste ainda. Aí um romancinho que eu li e gostei foi The 7 Years Sleep. Não levou uma nota tão alta, mas é um romancinho que eu indico bastante. É uma história, assim, bastante envolvente, que fala sobre viagem no tempo, só que de uma forma mais realismo mágico. Não é de uma forma, assim, mais pra ficção científica, né? E eu gostei muito do casal, eu achei que eles têm uma boa química. O interesse amoroso, assim, é muito maravilhoso, apaixonante mesmo. Acho que ele traz algumas reflexões interessantes sobre, né, ele fala um pouquinho sobre luto, fala um pouco sobre a gente encontrar aquilo que a gente realmente gosta de fazer e, enfim, buscar o seu propósito, buscar aquilo que você quer fazer na vida. É fofo, é bonitinho, mas não passou muito disso pra mim, então por isso ficou com essas 13,5 estrelas aí, mais ou menos. Aí um livro nacional que eu li no Piquenique Literário, né, que é o clube do livro que eu participo, presencialmente, a gente leu O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado de Machado, e eu achei um livro ok. É uma homenagem, assim, à Agatha Christie, tem muitos elementos ali que remetem às histórias dela, e eu, como leitora da Agatha Christie, né, acabei, assim, também me envolvendo com esse mistério, apesar de não ter achado nada muito surpreendente, eu gostei. E é um livro que ele tem um contexto que é do Brasil na época ali próxima da Segunda Guerra Mundial, então tem esse contexto da ascensão do nazismo, essa coisa toda, então achei legal, achei interessante, me trouxe informações que eu não sabia, porque é meio que uma ficção histórica, né, então tem alguns fatos ali mesmo que o autor traz, dá pra ver que ele fez uma pesquisa sobre algumas coisas, mas não foi um livro assim tão surpreendente ou tão incrível pra mim, eu só achei ok, por isso que ficou nessa nota aí, média. Um outro livro que eu também li pra um clube do livro, que eu tô participando, mas é um clube do livro online e gringo, foi Witchcraft for Wayward Girls, que é de um autor muito conhecido, acho aqui no Brasil também, que é o Grady Hendrix. Esse livro em específico ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas tem vários livros dele que já foram lançados aqui. Eu tenho bastante coisa pra ler dele ainda, é um autor que eu gosto, né, acho que todo mundo que gosta de terror, suspense, já leu o Grady ou tem vontade de ler, né, já ouviu falar no nome dele, porque é um autor aí que vem sendo bastante comentado nos últimos tempos. Eu gostei de Witchcraft, é um livro, né, como o nome já diz, que fala sobre bruxaria. Ele traz um aspecto, assim, de gravidez na adolescência, sob uma perspectiva do horror e num contexto dos anos 70. Então tem muita coisa, assim, relacionada a slut-shaming, machismo, enfim, o julgamento que mulheres, e principalmente mulheres jovens, né, adolescentes, sofrem, né, sofriam naquela época e sofrem até hoje, né, gente? Mas naquela época era muito pior. Então, ele traz tudo isso, mas sob essa perspectiva do horror e colocando ali bruxaria no meio da história. Então, eu achei muito legal a maneira como o Grady Hendrix trabalhou tudo isso. E esse é um livro que cada vez que eu penso nele, eu tenho vontade de aumentar um pouquinho a nota. Eu acho que eu dei 3,5 ou 3,75, mas é um livro que eu conseguiria tranquilamente aumentar para 4 estrelas, porque as coisas que eu não gostei nesse livro foram mais relacionadas à maneira como ele trabalhou a bruxaria, porque eu queria que ele tivesse deixado a bruxaria ser um pouco mais o centro das coisas. Eu queria que a bruxaria ela tivesse
servido mais como uma maneira dessas meninas, né, usarem a bruxaria como uma forma mais de vingança, sabe? Uma coisa um pouco mais intensa, assim. Achei que ele deixou as coisas muito sutis nesse aspecto, mas eu gostei principalmente porque tem bastante gore, tem bastante violência, então é até por isso que eu não recomendo pra todo mundo esse livro, porque tem cenas muito explícitas, assim, e muito sangrentas relacionadas a parto, então pra quem tem dificuldade com isso, não recomendo, tá? É bem pesado mesmo, mas assim, gostei. Eu acho que o autor ele corria muito risco de escorregar, assim, de fazer várias coisas meio, por ser homem e tá falando ali de uma perspectiva feminina, ainda mais de meninas adolescentes, ele tinha muita chance de escorregar e ele conseguiu não escorregar. Eu acho que ele trabalhou muito bem essas personagens e trabalhou muito bem essas temáticas que são femininas, né? Então achei que ele acertou bastante, por isso gostei, e cada vez que eu penso nesse livro eu gosto ainda mais dele. Meus Dias na Livraria Morissac também foi um livro aí que ficou numa nota média, acho que eu dei 3 estrelas pra ele. É um livro de ficção de cura que eu peguei pra ler justamente porque eu gostei muito, né? Quem já assistiu o vídeo aqui no canal das minhas melhores leituras de 2024 sabe que eu amei Bem-vindos à Livraria Ryunandong, e por isso eu queria muito ler esse livro, né? Porque eu já tinha ouvido bastante falar sobre ele, pra quem tinha gostado do livro do Bem-vindos à Livraria. E assim, infelizmente esse livro acabou não atingindo tantas minhas expectativas. Eu achei que ele fosse ser um novo Bem-vindos à Livraria e não foi bem isso. É uma história fofa, é uma história legal. O Satoshi Yagisawa tem uma escrita bem japonesa, assim mesmo, sabe? Acho que é um livro com uma escrita muito própria do Japão, com aquela coisa mais tranquilinha, mais lenta. Mas não é um livro lento, é um livro bem rápido de ler, porque, gente, ele é muito curto. Eu acho que ele mal tem 200 páginas, acho que ele nem tem 200. É uma leitura rápida, é uma leitura gostosa. Eu acho que é pra quando a gente tá querendo uma coisa um pouco mais tranquila, é o tipo de leitura, assim, que eu recomendo, mas ficou aí nessa nota média porque eu estava esperando um pouco mais de reflexões, assim, não foi um livro que me tocou tanto, que me emocionou tanto, que me fez refletir tanto quanto eu esperava. Mas gostei e pretendo ler a sequência, inclusive, tá? Desamada também foi mais um livro que eu li no Piquenique Literário e que a gente teve a presença de Mídria, né, que foi a pessoa que escreveu esse livro. É um livro de poema, não é muito a minha vibe, né, essa coisa de poemas, poesias, assim, não é um gênero, assim, que eu tô muito acostumada a ler. Nossa, eu devo ter lido pouquíssimos livros desse gênero na minha vida, mas foi legal ter a presença de Mídria lá, a gente pôde conversar e entender um pouquinho mais, né, enfim, todas as coisas as experiências de vida, né, que fizeram Mídria escrever esses poemas. Então, eu gostei muito do encontro, mas não foi um livro, assim, que super me tocou, super, né, é um livro que eu acho que eu recomendo pra quem é geração Z e, assim, está se relacionando, está se descobrindo nos relacionamentos, porque é um livro que fala muito sobre isso, sobre relações afetivas entre pessoas do nosso tempo, assim, jovens, sabe? Não foram poemas que eu consegui me identificar tanto, então por isso ficou aí com umas, acho que 3 ou 3,5, não me lembro agora que nota que eu dei, mas ficou nessa média. E pra fechar aqui esse bloco das 3 estrelas e meia, eu vou encerrar com The Inheritance. É um livro que eu li recentemente, também pro mesmo clube do livro que eu li o livro do Grady Hendrix, que é um clube do livro que a gente lê só livros de mistério, livros de terror, livros de suspense, enfim. Esse é um livro que se passa numa ilha, uma família bilionária lá, tá comemorando, acho que o aniversário de casamento, né, da matriarca, do patriarca da família, e tem muitas intrigas rolando, muita fofocaiada, e gente que quer dinheiro, e não sei o que, uma coisa louca, e aí acontece um crime no meio disso tudo, só que esse crime só vai acontecer, acho que lá pra metade do livro, e aí depois a gente vai tentar desvendar, né, quem foi que cometeu esse crime. Então, não é muito essa pegada de Agatha Christie, assim, mas tem muito essa coisa de pessoas que estão escondendo coisas. Todo mundo tá escondendo alguma coisa, todo mundo tá mentindo pra alguém, todo mundo não é exatamente quem parece ser. É uma coisa que eu gosto de ler em livros, mas, assim, ao mesmo tempo, terminou o livro e eu falei, beleza, então, fim, acabou. Não gostei muito do final desse livro, não gostei de como a autora desenvolveu o final desse livro. Então, assim, ficou ali nessa média, porque realmente não foi um mistério que me trouxe nada de muito empolgante, ou diferente, ou surpreendente. Agora a gente chega, né, na parte final aqui do vídeo. Temos aí mais 2 categorias, né, digamos assim, que são os livros de 4 estrelas e os livros que eu dei mais de 4 estrelas. Esses livros, eles têm, assim, um potencial um pouquinho maior de chegar aí nos meus melhores do ano, tá? Esses 2 primeiros que eu vou falar, que eu dei 4 estrelas, pode ser que eles entrem nos melhores, ou talvez seja mais provável que eles entrem nas minhas menções honrosas. A primeira leitura que tá aí nessa categoria das 4 estrelas é mais um conto aí, ou novela, do Frederick Backman, que é The Answer is No. Essa história ele acabou de lançar, é bem recente, tá disponível acho que no Kindle Unlimited, se eu não me engano, acho que é no Prime Reading que tá disponível. E ao contrário da outra história que eu li dele esse ano, é uma história muito mais divertida, muito mais leve, que fala sobre um cara que ele não quer ter contato com ninguém e ele é obrigado a ter contato com várias pessoas. Isso muda a vida dele completamente. Você passa ali num condomínio com aqueles personagens bem excêntricos, que é uma característica muito própria, assim, do Frederick Backman. Eu gosto bastante do humor do Frederick Backman, eu sei que não é pra todo mundo, mas comigo funciona muito. Eu tive alguns momentos de reflexão,
não consegui me emocionar. Foi uma história que, mesmo curtinha, me trouxe de tudo um pouco. Então por isso que eu gostei bastante de 4 estrelas. E um outro livro que também levou 4 estrelas foi Margot's Got Money Troubles. Acho que o nome da autora é Ruthie Thorpe, se eu não me engano. E esse livro, ele vai virar, acho que uma série na Apple TV. E quem vai ser a protagonista, a Margot, é a Elle Fanning, que é uma atriz que eu gosto bastante. E ela também narra esse audiobook. E esse foi um dos motivos pra eu ter escolhido o audiobook, né? Justamente pra poder ter a narração da Elle Fanning. E assim, gente, um livro que eu gostei muito, que eu ia dar uma nota mais baixa, mas que conforme os dias foram passando, eu fui pensando cada vez mais nele. E aí eu aumentei a nota. Isso é uma coisa que acontece bastante comigo, assim, de mudar a nota depois de alguns dias, dependendo de como aquele livro fica, né, na minha cabeça. Esse livro, ele me trouxe muita coisa positiva, porque assim, é um livro de gente meio doida, tá? Então, quem gosta de protagonista maluco, com outros personagens também, tudo meio doido das ideias, este é o tipo de livro pra você. É um livro de gente muito doida, é um livro que fala sobre maternidade, só que ao contrário do livro do Grady Hendrix, ele fala sobre maternidade nos dias de hoje, e sobre mulheres terem o poder de escolha sobre os próprios corpos. Então, fala sobre o direito reprodutivo da mulher, porque a Margot, ela tem uma gravidez inesperada, e ela decide ficar com a criança, ela resolve ser mãe solo por causa dessa gravidez inesperada, e é obviamente que a vida dela muda completamente. Eu não sou uma pessoa muito fã de plot de gravidez, mas nesse livro eu já fui sabendo que isso ia acontecer, tá na sinopse, então era uma coisa que eu já fui preparada. Eu não gosto quando é uma coisa que me pega de surpresa, assim. Ela tem um senso de humor muito bom, eu gostei muito da narrativa, achei super divertida, tem muita coisa pra gente refletir, e fala muito sobre também julgamento da sociedade sobre as decisões que mulheres tomam sobre os seus próprios corpos, e eu não falo isso só na questão de maternidade, mas também algumas outras questões que são abordadas aqui no livro. Fala sobre trabalho sexual, fala sobre muitas coisas, relação de pai e filha, enfim, muitas coisas que eu achei muito interessantes e muito atuais. Então, uma leitura que eu super recomendo. Tô bem animada, assim, pra assistir a série, ainda mais sabendo que, né, vai ser a Elle Fanning que vai ser a protagonista. Vai ser uma série muito engraçada, assim, e também que vai ter esses momentos uma coisa meio dramédia, assim, né, que vai ter os momentos pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente se emocionar. Agora a gente chega nos últimos livros, que são aqueles que têm o maior potencial de entrar na minha lista de favoritos do ano. Então nós temos aí os 3 últimos livros da lista, que foram livros que receberam mais de 4 estrelas no primeiro trimestre. Eu não dei 5 estrelas pra nenhum livro no primeiro trimestre, mas cheguei perto. Teve um desses aí que eu dei 4 estrelas e meia, os outros 2 foram 4,25, então são livros que provavelmente vão entrar na minha lista de melhores. O primeiro que eu queria trazer aqui pra vocês é Os 100 Anos de Lenny Margot. Esse livro foi uma buddy read que eu fiz com uma amiga minha, e foi uma experiência muito positiva pra mim e pra ela também, eu sei que ela gostou bastante. É um livro que fala sobre essa amizade improvável entre uma senhorinha de 83 anos e uma jovem de 17, né, somando as idades delas, elas têm 100 anos juntas, e elas vão passar aí uma jornada num ambiente não muito legal, né, porque elas estão num hospital, cada uma delas em uma situação, e a gente vai acompanhar esse desenvolvimento dessa amizade das duas, e também muitos flashbacks, principalmente sobre a vida da Margot. E essa foi uma das minhas partes favoritas do livro, acompanhar essa jornada da vida dela, assim, até chegar naquele momento, né, porque uma pessoa que viveu 83 anos já passou por muita coisa na vida, e a gente vai ver esses flashbacks e todas as, enfim, os momentos que ela viveu, assim, muitos momentos tristes, mas também coisas felizes, né, coisas, realizações que ela teve. Enfim, é um livro que faz a gente refletir bastante sobre morte, tá? É um livro um pouco mórbido, assim, traz bastante reflexão sobre morte, sobre religião, sobre fé, sabe? Ter crença em algo ou não. E, enfim, gostei muito, assim, das relações entre os personagens, gostei muito desses flashbacks. Então, por isso, ele acabou levando essa nota de 4,25. É um livro que eu recomendo muito, uma escrita super gostosinha. Em alguns momentos ele fica um pouquinho lentinho, assim, tal, mas no geral é um livro pra você não ler com muita pressa, sabe? É um livro pra você desfrutar mesmo ali daqueles momentos com esses personagens. Então, gostei e recomendo. Mais um livro que também tem grandes chances de entrar para os meus melhores do ano, foi essa fantasia do momento, A Serpente às Asas Feitas de Noite. Já falei desse livro aqui no canal, em alguns dos meus vlogs, inclusive, gente, a maioria desses livros que eu citei aqui, eu já mencionei em vlogs aqui no canal, tá? Então eu vou deixar alguns dos vlogs aqui nos cards para vocês poderem saber um pouco mais da minha opinião sobre esses livros. Esse aqui também é um que aparece em alguns dos meus vlogs. E, gente, olha, simplesmente um ícone esse livro. Eu gostei muito dessa fantasia. É um livro que eu acho que dá pra se classificar como uma romantasia, né? Tem, assim, um romance que, na minha opinião, não toma em nenhum momento o protagonismo da história. Eu acho que tem muita coisa ali se desenvolvendo além desse romance. É um romance quase que um slow burn, assim, ele demora um pouquinho pra se desenvolver, mas eu gostei muito do interesse romântico. É uma história de fantasia com vampiros. Gostei da mitologia de vampiros. Eu gostei de toda a ambientação e de todo o sistema criado ali, né, pela autora, das relações, né, entre esses povos que estão aqui sendo representados, as lutas ali entre eles. Tem uma mitologia bem doida, assim, com essa coisa de deuses, enfim. Achei muito interessante mesmo, um livro que eu gostei muito. Adorei passar o tempo também com esses personagens. Eu só não dei uma nota
máxima, porque eu sou uma pessoa meio difícil mesmo, tá? Então, assim, se eu não fosse uma pessoa tão difícil, tão chatinha, tão cheia de coisinha, eu teria dado nota até mais alta. Acho que é uma série com muito potencial, assim, pra se tornar uma das minhas séries favoritas de fantasia. Tô bem animada pra ler a continuação dessa duologia, e depois tem outras duologias ainda que serão lançadas, acho que são 3 no total, e a gente ainda não tem aqui no Brasil, né? Temos só a continuação desse aqui por enquanto. Recomendo muito, gente. Pra quem gosta de romantasia, não sabe o que ler, vai nesse aqui que não tem erro. E pra encerrar o vídeo, o melhor livro que eu li no primeiro trimestre, né, que recebeu a maior nota, 99% de chance vai entrar nos meus melhores do ano, foi Em Busca de Mim, da Viola Davis. É uma autobiografia, e assim, eu não sou uma pessoa que acompanhava muito, assim, a vida e a carreira da Viola Davis, então foi um livro que a gente também leu lá no Piquenique Literário. Eu não sabia muito o que esperar, porque, como eu disse, eu não sou uma pessoa que acompanha tanto a carreira dela, né, eu não imaginava que Viola Davis tinha sofrido tanto na vida. Essa mulher realmente passou por poucas e boas, assim, comeu pão com o diabo amassou, viveu todo tipo de trauma que você pode imaginar. Eu fiquei muito chocada com a coragem dela de expor, sabe, certas coisas, assim, que ela passou, porque foram momentos, assim, de muita vulnerabilidade, e que, assim, olha, ela conseguia expor isso, talvez ela já tenha superado, feito terapia, enfim, pra poder, né, falar abertamente sobre essas questões, mas, assim, são questões que eu jamais teria coragem de expor, e eu achei, assim, de uma coragem, né, incrível, e eu terminei esse livro admirando muito essa mulher. Já era uma pessoa que eu tinha, assim, um respeito, né, eu sabia que ela era uma grande atriz e tudo mais, mas depois de ler a história dela, eu passei a admirá-la 1000 vezes mais, porque realmente ela não teve uma vida fácil. Além das questões da pobreza, né, que ela vem de uma família extremamente humilde, assim, que realmente não tinha o que comer, ela passou fome, ela não tinha o que vestir, ela não tinha água encanada, ela, enfim, vários problemas que ela tinha por questões financeiras. Também tem todas as outras questões, né, que infelizmente ainda são reais nos dias de hoje, não só na época que ela era jovem, mas as questões de machismo e racismo que ela sofreu durante a vida. Pra conseguir chegar onde ela chegou é realmente, assim, um feito, sabe? Porque todos os obstáculos que ela conseguiu superar, é uma coisa, assim, absurda. Parece que a vida fez de tudo pra não deixar ela chegar onde ela chegou, sabe? Mas ela foi lá, ela superou tudo. E eu não senti que esse livro, ele tem aquele tom de se eu conseguir, você também consegue, não sei o que. Não tem, assim, esse tom. É muito ela falando de maneira muito crua, muito direta sobre as coisas que ela viveu e aonde ela chegou. Então achei, assim, realmente muito admirável a história dela, e um livro que, né, vai ficar muito marcado comigo, não só como um dos melhores do ano, mas também uma das melhores biografias que eu já li. É excelente, recomendo demais. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa minha listona com os 18 livros que eu li no primeiro trimestre. Vou tentar fazer até o fim do ano, né, separar esses trimestres pra comentar com vocês, fazer esse ranking. E é legal que vocês já vão ter uma noção do que eu vou trazer no fim do ano, né, de melhores e piores. Comenta aqui embaixo, né, se você já leu, se você quer ler alguns desses livros, né, qual a sua opinião sobre eles, se você concorda com alguma das minhas opiniões ou não. Eu vou adorar saber. Mais uma vez, queria lembrar vocês de deixar o like nesse vídeo. Se você ainda não deixou o like, aproveita que o vídeo tá acabando, já deixa o like aqui embaixo pra poder me ajudar na divulgação, e também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Estou tentando cada vez mais trazer conteúdo aqui pra vocês, então aproveita pra se inscrever e ficar aí por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!